Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar do caso da Cordelia Bottkins. Ela foi uma assassina americana que matou a esposa do amante dela. Se você gosta de casos americanos, já deixa o seu like e vamos lá para o vídeo de hoje. A Cordelia nasceu em 1854 em Kansas City, no Missouri. Por se tratar de um caso antigo, não tem tantas informações sobre a infância da Cordelia, sobre a família dela, mas o sobrenome dela de solteira, o nome de família dela era Brown, então o nome dela era Cordelia Adelaide Brown. Em 1872, quando a Cordelia tinha 18 anos, ela se casou com um homem chamado Wellcome Botkin e adotou o sobrenome do marido, que era 15 anos mais velho que ela e tinha uma boa situação financeira. Algum tempo depois, eles tiveram um filho chamado Beverly e a vida dos dois continuou sem grandes acontecimentos, até o final da década de 1880, quando Wellcome recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Eles se mudaram para a cidade de Stockton, na Califórnia, e o casamento dos dois foi decaindo com o passar do tempo. Eles eram muito diferentes, o Wellcome era todo certinho, ele gostava de seguir regras, gostava de levar uma vida de boa. E a Cordelia já era o oposto, ela gostava de sair, gostava de beber, apostar dinheiro, ir em corridas de cavalos. Enfim, ela era totalmente o oposto dele e isso foi desgastando o casamento. Como em 1890 não existia divórcio, a separação era só em casos extremos, não tinha divórcio como é hoje em dia, que simplesmente não deu certo, as pessoas não querem mais e elas vão lá e se divorciam. Eles não tiveram outra opção senão cada um seguir seu caminho e continuaram casados no papel, mas foi cada um viver sua vida em um lugar diferente. Depois da separação, a Cordelia pegou o filho deles, o Beverly, e eles foram morar em São Francisco, que era uma cidade bem maior, com mais pessoas, mais vida noturna. E então ela mudou de cidade e deixou o Wellcome para trás. A Cordelia queria aproveitar a vida de recém-solteira, porque ela se casou muito jovem e logo teve um filho, então ela não conseguiu aproveitar a vida. Apesar de o ex-marido dela ter ficado na cidade que eles moravam, ele ia todos os meses para São Francisco para visitar o filho e para pagar a pensão alimentícia. E no final das contas, ele acabou se envolvendo com a dona do imóvel em que a Cordelia estava morando. O tempo foi passando e a Cordelia continuou lá em São Francisco e ela adquiriu o hábito de visitar um parque que existia na cidade. Ela ia lá, passava a tarde sentada lá no banco, às vezes ela encontrava com uma amiga, as duas ficavam conversando a tarde inteira, fofocando sobre a vida alheia. Então era um hábito que ela tinha e ela quase sempre estava nesse parque. Um dia ela estava sentada num banco nesse parque, possivelmente esperando a amiga dela ou aproveitando um dia de sol, quando um homem passou de bicicleta ali perto e esse homem avistou a Cordelia e ele achou ela maravilhosa, lindíssima e foi como amor à primeira vista. Era 1890 e bolinha nessa época, então não era comum que homens e mulheres interagissem sozinhos, que um homem se aproximasse de uma mulher que ainda não tinha sido apresentada para ele, mas ele achou a Cordelia tão incrível, ele se sentiu atraído por ela imediatamente, então ele decidiu que ia se aproximar e se apresentar para ela. Ele chegou na Cordelia e disse que o nome dele era John Dunning, ele tinha 32 anos na época, quase 10 a menos do que a Cordelia, que tinha 41. O John era repórter e ele contou para a Cordelia que ele tinha um tempo atrás passado meses fora do país cobrindo uma guerra, um conflito armado que estava prestes a estourar entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha. Ele fez esse trabalho tão bem, as pessoas gostaram tanto da cobertura que ele fez, que quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi promovido. Ele se tornou superintendente da Associação de Imprensa dos Estados Unidos e a sede ficava em São Francisco. Então, por isso, ele tinha se mudado para a cidade há relativamente pouco tempo. Quando ele recebeu essa promoção, ele se casou com uma moça chamada Mary, então ele já era casado. Ele e a Mary se mudaram para São Francisco,
E pouco tempo depois eles tiveram uma filhinha que também se chamava Mary. A esposa do John não gostava de São Francisco, ela queria voltar para a cidade natal deles, mas o John dizia para ela que aquela era a vida deles a partir de agora, então ela teria que se acostumar com a cidade e tentar se enturmar, gostar das pessoas, e aquilo era extremamente frustrante para Mary. Então isso, com o passar do tempo, foi desgastando o casamento dos dois, e eles estavam com um casamento meio em crise quando o John conheceu a Cordelia. Mesmo com um casamento em crise, ele ainda era casado, mas ele não se importou, ele ficou totalmente apaixonado pela Cordelia, porque os dois estavam frustrados com os parceiros, a Cordelia também... o casamento dela começou a ficar desgastado porque ela e o Elcom eram muito diferentes, ela achava ele muito careta, então os dois meio que se ligaram, eles tinham esse ponto em comum de estar frustrados com o casamento, ela já tinha se separado, então eles ficaram ali meio que falando mal dos próprios parceiros e tinham aquele ponto em comum, então eles se aproximaram. Além disso, a Cordelia era bem diferente das mulheres que o John estava acostumado, ela bebia, ela gostava de ir em bares, ela gostava de ir em casas de aposta ou casas de corrida, então isso era muito diferente das mulheres da época, então ele se sentiu interessado por ela imediatamente. A Cordelia foi descrita como uma mulher bem baixinha e gorda, que não tinha um rosto considerado bonito para os padrões da época, mas eu achei maravilhoso que as pessoas que conviviam com ela disseram que ela não estava nem aí para a opinião dos outros, ela se achava linda, que tá aparecendo aí para vocês, ela adorava tirar foto com os braços atrás da cabeça, assim, bem para evidenciar os seios. Depois desse dia no parque, a Cordelia e o John se tornaram amantes, e ela começou a levá-lo para os lugares que ela gostava na cidade. Então ela levou ele em casas de aposta, em bordéis, em bares, em lugares afastados. Ao invés de ficar com medo, meio com o pé atrás com ela, ele ficou super empolgado, porque era tudo muito novo para ele, então ele sentia que finalmente ele estava aproveitando a vida. O John agia como se não fosse mais casado, porque ele saía para beber, para ir em festas, para fazer sexo com a Cordelia e esquecia completamente da esposa e da filha, ele ignorava a existência das duas. Ele não tentava esconder o caso dos dois, eles iam para todos os lugares juntos, e a Cordelia já tinha uma reputação bem ruim na cidade, porque para a sociedade vitoriana ela era uma mulher assim totalmente, e eles consideravam uma mulher da vida. Ela falava palavrão, ela falava de sexo, ela frequentava os lugares sem homens, tipo, ela ia em bares sozinha, então isso na época era uma coisa absurda. A mulher era um objeto, ela tinha que ficar quieta e fazer o que o marido mandava. E ela não fazia nada disso. Então ela tinha uma péssima fama. Justamente por causa disso, as pessoas comentavam muito sobre os dois, e em pouco tempo a esposa do John ficou sabendo desse caso do marido. Depois de descobrir, a Mary ainda se esforçou, por mais um ano mais ou menos, ela tentou fazer o casamento dela dar certo, ela tentou continuar ali com o John, mas ela se sentia humilhada porque a cidade inteira falava do caso do marido dela, e ela também detestava São Francisco. Então em 1896 ela cansou, pegou a filhinha deles e voltou para a cidade natal dela para morar com os pais. Ela abandonou o John. Se enquanto a Mary estava lá, eles já faziam tudo isso, depois que ela foi embora, aí que eles se sentiam livres e começaram a viver uma vida ainda mais desregrada. Eles bebiam, viviam uma vida boêmia, iam em casas de apostas, e o John acabou se tornando viciado em jogos de aposta. Ele ficou devendo uma grande quantia em dinheiro, e para tentar pagar essa dívida que ele tinha por causa dos jogos, ele começou a desviar a verba do local onde ele trabalhava. Ele desviou mais de $4.000, só que obviamente ele acabou sendo pego, o chefe dele descobriu, e ele teve sorte de não ir preso. Ele foi despedido, mas ele não foi denunciado para a polícia, então ele perdeu o emprego. Eu não consegui achar informação a respeito de qual aposta que ele fazia, mas na época a corrida de cavalo era bem popular, então talvez fosse isso. O relacionamento do John e da Cordelia já durava 3 anos, até que em 1898 ele recebeu uma nova proposta de trabalho para ir para fora dos Estados Unidos, como ele tinha feito anteriormente, como ele contou para Cordelia, né? Tava prestes a estourar uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, e a associação de imprensa queria que o John fosse cobrir isso porque ele já era um repórter experiente. Depois de ser contratado, o John percebeu que aquela era uma grande oportunidade
oportunidade profissional para ele e que ele precisava parar de levar aquela vida desregrada que ele vinha levando com a Cordélia. Além disso, ele sentia muita falta da esposa e da filha, então ele decidiu que aquela era uma oportunidade de recomeçar a vida dele. Fazia só 2 meses que ele e a Cordélia tinham ido morar juntos, mas ele não estava feliz, então para ele aquilo foi um sinal. Ele contou sobre esse emprego para Cordélia e terminou tudo entre eles dois. Ele disse que sentia muita falta da esposa dele e que quando ele voltasse de viagem desse trabalho, ele ia voltar para a cidade natal para tentar reconquistar a Mary. A Cordélia ficou arrasada, ela implorou pro John não ir embora, que ela amava ele, que ele tinha dito que amava ela também, que os dois eram muito felizes, mas ele não quis nem saber, ele falou que já estava decidido e que era isso mesmo, que ele ia voltar com a esposa dele, e então ele foi embora e foi viajar para fazer esse trabalho. No começo ela ficou bem triste, ela ficou arrasada, não queria sair de casa, ela só chorava, mas com o passar das semanas essa tristeza dela foi se tornando raiva, porque ela não conseguia aceitar a ideia do John voltar com a ex-mulher. Ela passou a enviar cartas anônimas para a esposa do John, dizendo que ele tinha um caso com uma mulher muito bonita, que ele era visto pelas ruas de São Francisco com essa mulher e que o John talvez tentasse reconquistá-la, mas que ela não deveria aceitar. A Mary recebeu essas cartas por meses, mas o John ainda não tinha aparecido ali, então ela não sabia exatamente o que fazer. Ela só guardou tudo ali numa gaveta e seguiu vivendo a vida dela. Em agosto de 1898, a Mary recebeu uma caixa de bombons que veio com um lenço de seda e um bilhete onde estava escrito: "Com amor para você e seu bebê, Senhora C." Ela tinha feito uma amiga em São Francisco que chamava Senhora Corey Bailey, então ela achou que era um presente dessa amiga e ficou super feliz, achou ela super fofa, achou um gesto delicado e aí ela resolveu que ela comeria mais tarde esses doces. Naquela noite, a irmã da Mary e os sobrinhos, filhos da irmã dela, foram jantar na casa dos pais. Eles jantaram em família e depois sentaram ali na frente da casa, numa varanda que tinha, para aproveitar ali a noite de verão. E a Mary trouxe a caixa de chocolates para dividir com a família. Então ela comeu alguns chocolates, a irmã dela também comeu. Tinha algumas crianças ali vizinhas que estavam brincando com os sobrinhos dela, então as crianças comeram, os sobrinhos dela também. Só os pais da Mary que não aceitaram. Algumas horas se passaram e todas as pessoas que comeram o chocolate começaram a passar muito mal, começaram a ter dor abdominal, vômito. E só os pais da Mary, que não tinham comido chocolate, estavam bem. Então o pai dela ligou pro médico de confiança da família. O médico foi lá e tal, deu uma examinada ali nela, na irmã dela, e disse que possivelmente era uma intoxicação alimentar comum, alguma coisa que elas comeram no jantar que não fez muito bem. O pai da Mary discordou, porque ele e a esposa, a mãe da Mary, também tinham comido ali o mesmo jantar e estavam bem, mas o médico falou que não tinha muito o que fazer, só esperar passar. E as pessoas que tinham comido foram melhorando mesmo conforme as horas foram passando, com exceção da Mary e da irmã. Conforme o tempo foi passando, na verdade, as duas foram piorando. Como as filhas não melhoravam, o pai delas ligou para outro médico para ouvir uma segunda opinião, e o médico, quando examinou as duas, disse que ele suspeitava que talvez fosse envenenamento, mas não tinha o que ser feito àquela altura. As duas sofreram bastante, tiveram uma morte bem lenta e dolorosa, com vômitos, dores de cabeça, diarreia, alucinações. E no dia seguinte, a Mary acabou falecendo e a irmã dela faleceu 2 dias depois. O pai delas ficou inconformado porque ele tinha perdido 2 filhas de uma vez e ele queria descobrir quem era a pessoa responsável por aquilo. Ele pegou os chocolates que tinham sobrado na caixa e enviou para análise de um químico ali da cidade que chamava Dr. Wood, e ele confirmou que tinha resquícios de arsênio no chocolate, que é um composto químico que geralmente é encontrado em inseticidas, enrolei a língua, inseticidas e em veneno de rato. Ele também percebeu que a letra da pessoa que vinha mandando cartas para a filha dele e a pessoa que escreveu o bilhete era idêntica, então ele levou todas essas informações para a polícia, que quis falar com o John imediatamente, já que as cartas falavam sobre ele. Assim que ele soube da morte da Mary, o John voltou para os Estados Unidos e, quando confrontado, quando mostraram para ele essas cartas que a Mary tinha recebido e o bilhete, ele de imediato soube que eram da Cordélia.
Ele contou que os dois tiveram um caso e que ele tinha terminado tudo porque ele ainda amava Mary e queria reconquistá-la, mas a Cordelia não aceitou muito bem o fim do relacionamento. O John se lembrou de ter comentado com a Cordelia que a Mary era apaixonada por doces e ele também lembrava de ter falado sobre a amiga dela, a senhora Corbally. A polícia da cidade natal da Mary, a cidade onde ela morava, que era Dover, ligou para a polícia de São Francisco para que eles trabalhassem em conjunto, já que tudo indicava que essa caixa de doces, essa caixa de chocolates, tinha sido enviada de São Francisco e seria mais fácil para eles localizarem a Cordelia e descobrirem os locais onde ela tinha comprado a caixa de doces, se tinha sido ela mesma que tinha enviado, onde ela comprou o veneno, enfim, eles teriam que trabalhar em conjunto. Além disso, como ela vivia aquela vida desregrada, era muito possível que ela já tivesse sido presa e que a polícia tivesse fotos dela no arquivo deles. Então seria mais fácil de reconhecê-la e de prendê-la se fosse necessário. A primeira coisa que a polícia tentou descobrir foi onde aqueles chocolates tinham sido comprados. O que não foi tão difícil porque a caixa veio embrulhada em um papel pardo e um lenço de seda pink amarrado assim para fechar o pacote, o que era uma marca registrada de uma confeitaria bem famosa na cidade. A polícia foi até essa loja e conversou com a vendedora, que se lembrou de ter vendido uma caixa de bombons para uma mulher que batia com a descrição da Cordelia no dia 31 de julho daquele ano, alguns dias antes da Mary receber na casa dela. Ela disse que se lembrava bem daquela mulher e daquela venda em específico, porque aquela mulher quis comprar só meia caixa de chocolates, o que ela achou muito esquisito, bem incomum, e ela perguntou por que aquela mulher queria comprar só meia caixa, e a mulher explicou para ela que ela tinha feito alguns chocolates caseiros e ela ia completar a caixa antes de dar de presente com os chocolates que ela tinha feito. Também tinha vindo de presente ali para Mary um lenço de seda, o que foi mais fácil ainda de localizar porque a Cordelia não tinha arrancado a etiqueta da loja onde ela tinha comprado. Então a polícia foi até essa loja, conversou com a vendedora e a vendedora também lembrou da Cordelia porque a Cordelia parecia muito com a mãe dela. Então ela lembrava claramente dela indo lá e ela mostrou para a polícia uma foto da mãe que ela tinha ali na bolsa e a mãe era muito parecida com a Cordelia mesmo. Elas poderiam até ser irmãs, então a situação foi ficando mais complicada para Cordelia. Não havia tantas agências de correio na cidade, principalmente ali próximas ao centro, próximas às lojas onde ela tinha comprado as outras coisas. Então a polícia foi comparecendo até as agências e interrogando as pessoas e conseguiram descobrir o local de onde a Cordelia tinha enviado o pacote. O funcionário lembrou dela, lembrou daquele pacote e a descrição também batia com a descrição física da Cordelia. A única coisa que faltava era eles descobrirem onde ela tinha comprado o arsênico. O que era um pouco mais difícil porque era um item relativamente comum, dava até para você comprar na farmácia em pó, para misturar com outras coisas e fazer produtos cosméticos, então eles não sabiam nem por onde começar. Eles fizeram algumas buscas por lojas e farmácias ali da região e finalmente eles conseguiram achar a farmácia onde a Cordelia tinha comprado e a vendedora lembrava dela e a descrição física novamente batia com a descrição da Cordelia. Depois dessa confirmação, eles conseguiram um mandado de busca e foram até o local onde ela estava morando, mas a Cordelia não estava, então eles vasculharam ali o local e conseguiram achar um papel de embrulho, um papel pardo que batia com o papel da caixa de chocolates, que a caixa estava embrulhada. Por fim, eles fizeram uma perícia técnica nas cartas recebidas pela Mary. Eles compararam a letra que tinha nas cartas com a letra do bilhete, com algumas cartas que a Cordelia tinha enviado para o John, cartas de amor, que ela enviou ao longo do relacionamento dos dois, e a letra era a mesma nos 3 casos. Tudo tinha sido escrito pela mesma pessoa. Foi expedido um mandado de prisão contra a Cordelia e a polícia conseguiu localizá-la na casa da irmã e a prendeu. Eles imaginavam que quando eles conseguissem prender a Cordelia, ela ia confessar o que tinha feito, mas ela se recusou a falar qualquer coisa, ela não confessou e ela foi presa para julgamento.
Essa foi a primeira vez que um crime aconteceu pelo correio e a primeira vez na história americana que um crime aconteceu em 2 estados ao mesmo tempo. Então, a Califórnia, onde ela morava, e Delaware, que foi onde o crime aconteceu de fato, né, onde a Mary morreu, começaram a brigar ali para ver quem ficaria responsável pelo julgamento da Cordélia. A Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu que a Cordélia seria julgada em São Francisco, na Califórnia, mesmo que o crime tivesse se concretizado em Delaware. A polícia estava preocupada com a possibilidade da Cordélia ser absolvida, porque apesar de todas essas evidências, tinha 2 buracos muito grandes ali no caso dele. O primeiro foi que nem todos os chocolates testaram positivo para arsênico, porque como eu disse, né, ela misturou os chocolates. Ela comprou alguns e juntou com os que ela fez, então nem todos estavam envenenados. O segundo buraco no caso é que não tinha sido feita a autópsia nos corpos da Mary e da irmã dela, porque na época que elas morreram, o médico legista pensou assim, elas passaram a madrugada vomitando, dias vomitando, então qualquer resquício de veneno que pudesse ter no corpo delas foi eliminado. E não é bem assim, hoje em dia a gente sabe, mas na época a medicina era muito primitiva mesmo, as pessoas não sabiam muito bem o que estavam fazendo, então o médico pensou isso e nem fez uma autópsia no corpo das duas. Elas foram enterradas sem passar por esse procedimento. Porém, para surpresa da polícia, a falta desse laudo, dessa autópsia, não foi um problema para o júri. Eles quiseram mandá-la para julgamento mesmo assim, e em dezembro de 1898 começou o julgamento da Cordélia. Esse caso acabou se tornando um circo midiático. As pessoas estavam fascinadas pelo fato de ser um crime que aconteceu em 2 estados, por ter sido pelo correio e também pela Cordélia em si, que era uma mulher diferente da maioria. A imprensa falava muito da vida sexual dela, do fato dela ser muito vaidosa, dela gostar de fotografia. Enfim, todos queriam saber detalhes da vida dela e ela foi meio que pintada como uma vilã, uma personagem de livro. Então, justamente por isso, esse caso acabou ficando tão famoso, todo mundo queria acompanhar o que estava acontecendo. No julgamento, a acusação apresentou todas as provas que eles conseguiram reunir e também escutaram as testemunhas, inclusive os vendedores das lojas onde a Cordélia tinha comprado todas as coisas para os assassinatos, e ela ficou ali sentada ouvindo tudo sem demonstrar nenhuma emoção. No dia que o John ia depor, ficou uma loucura ali do lado de fora do tribunal. Todo mundo queria ver quem era esse homem que tinha feito ela matar. Imaginavam que ele era um homem maravilhoso, lindo, e ficaram meio decepcionados quando viram ele pessoalmente, porque ele era um cara comum, não tinha nada demais. Inclusive até acharam ele meio franzino, assim, meio com cara de chorão. Ele foi interrogado também pela defesa da Cordélia. Eles queriam comprovar que o John tinha várias amantes e que qualquer uma delas podia ter feito isso, não necessariamente a Cordélia. E ele disse que não se lembrava de todas as mulheres com quem ele tinha ficado, que ele lembrava só do nome de 3, além da Cordélia, mas ele não falaria o nome delas porque ele não queria que elas se envolvessem naquilo, não queria arrastar essas mulheres pra isso. E eu achei até bacana da parte dele, né? Ele não foi um babaca. Aí a defesa pediu que ele fosse preso, ele ficou preso alguns dias para ver se ele mudava de ideia, falava o nome dessas mulheres, mas ele continuou irredutível e não falou quem elas eram. Quando chegou a vez da Cordélia depor, os advogados dela a orientaram para que ela passasse uma imagem de mulher doce e agradável, mas ao mesmo tempo que era forte e independente, para que o júri gostasse dela, porque quando você gosta de uma pessoa, né, você não vai querer condená-la, eles não iam acreditar que ela tivesse feito aquilo. Ela admitiu que ela tinha comprado arsênico, mas ela disse que era só para limpar um chapéu dela, e também disse que tinha um álibi para os dias ali em questão que falaram que ela foi comprar os chocolates e outras coisas, mas ela não conseguiu comprovar isso, não tinha ninguém para corroborar lá o álibi dela, falar que realmente ela não estava nesses lugares, então ela não conseguiu comprovar. Em 30 de dezembro de 1898, a Cordélia foi considerada culpada dos 2 assassinatos e condenada à prisão perpétua. Ela foi levada para a prisão de São Francisco e continuou lá por alguns meses, até que um dia o juiz, que era responsável pelo caso, que deu a sentença da Cordélia até, ele estava na rua fazendo compras assim de fim de ano, lá no centro da cidade,
e ele viu uma mulher na rua que era idêntica à Cordélia. Então ele se aproximou e percebeu que de fato era ela, e ela estava ali andando sozinha, fazendo compras, sem estar acompanhada por um guarda. Ela foi presa novamente, né, obviamente, e o juiz passou a investigar como que aquilo tinha acontecido. Então ele descobriu que a Cordélia estava trocando favores sexuais com os guardas, e ela já tinha ganhado uma cela privativa, ela tinha ganhado um colchão melhor, um travesseiro melhor, e ela também podia sair da prisão de tempos em tempos para aproveitar a liberdade dela. Ele tentou fazer esses homens serem despedidos, mas ninguém admitiu que estava envolvido nesse esquema com a Cordélia. E, lógico, né, era 1898, então não tinha câmeras na prisão. Depois da condenação, o marido da Cordélia, o Welcome, entrou com um pedido de anulação do casamento, porque apesar de não existir divórcio ainda, o fato da pessoa ter sido condenada por um crime era suficiente para que você pudesse sair de um casamento. Em 1904, a Cordélia tentou recorrer, mas a sentença não foi alterada e ela continuou com a condenação de prisão perpétua. Em 1906, aconteceu um terremoto na Califórnia, lá em São Francisco especificamente, e esse terremoto destruiu a prisão onde a Cordélia ficava, então ela foi transferida para a prisão estadual da Califórnia, que chamava San Quentin, e ela ficou nessa prisão até 1910, quando ela faleceu. Ela tinha 56 anos, e o médico responsável declarou que a causa da morte era amolecimento do cérebro em razão de melancolia, ou seja, ela morreu de depressão. Então é isso, pessoal, essa foi a história da Cordélia Botkin, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!